Lição número 7, hoje, dia 14 de fevereiro de 2016, e o título é As Bodas do Cordeiro. Oh, aleluia! Glória a Deus por este grande dia em que nós estaremos lá participando deste momento tão glorioso. O texto áureo da nossa lição está no livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que diz assim: E disse-me, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me, estas são as verdadeiras palavras de Deus. A verdade prática: nas bodas do Cordeiro, todos os salvos em Jesus Cristo estarão reunidos e viverão para sempre com o Senhor. Oh, aleluia! Glória a Deus! Nossa leitura bíblica está no livro de Mateus, capítulo 22, do versículo 1 ao versículo 14. Nos diz assim a Sagrada Escritura: Então, Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho, e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e estes não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém eles, não fazendo caso, foram, um para o seu campo, e outro para o seu negócio. E outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. Ide, pois, às saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Senhor, em nome de Jesus, que a tua misericórdia, que é infinita, que é a causa de nós não sermos consumidos, venha sobre nós essa manhã, Pai, para que nós sejamos aquele que estejamos com o Senhor nesse grande dia. Tira de nós essa manhã, se é que há alguma coisa que tem impedido de nós caminharmos, que tem impedido de nós acreditarmos que esse dia vai chegar, Pai, que tem impedido de nós acreditarmos que Jesus está voltando, e talvez estejamos vivendo uma vida como se isso estivesse longe, sem compromisso, vida de pecado. Tem misericórdia do teu povo, Deus, que haja temor em nossas vidas, todos os dias quando acordarmos como servos, como servas do Senhor, que a nossa prioridade seja a nossa santidade, que o nosso balanço quando o dia terminar e nós formos dormir estamos preparados se Ele voltar essa noite? O que nós fizemos durante o dia, para que o Teu nome fosse glorificado,
o que fizemos durante o dia para que outras vidas pudessem te conhecer. Nos ajuda, Deus, a sermos fiéis a Ti no pouco, nos dias difíceis, nos dias que falta, nos dias que os nossos olhos humanos não conseguem enxergar a solução. Nos faz fiéis esse dia. Sozinho nós não conseguimos, Deus. Nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos da Tua palavra. Nos ensina a priorizar o Teu reino, a Tua vontade, a Tua grandeza, Pai. Fala conosco nessa manhã, que mais uma vez o Teu servo, como sempre, seja instruído pelo Espírito Santo nas palavras, para que a Tua igreja cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, Deus. Nós precisamos do Senhor, da Tua bênção, da revelação da Tua vontade sobre nós aqui no santuário e sobre aqueles que estarão conosco pela internet. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Pode sentar, irmãos. Pastor Marcos. A paz do Senhor para os irmãos. Amém. Graças a Deus por tudo. Queremos também saudar todos os nossos membros online, com a doce paz do Senhor Jesus. Também os nossos alunos da IBD de todos os domingos. Que possamos ter um domingo maravilhoso na presença do Senhor. E nós temos um assunto hoje muito importante, como os demais assuntos são importantes. Nós louvamos ao Senhor por esse trimestre tão maravilhoso que Deus está nos proporcionando para estudar esses assuntos concernente ao fim de todas as coisas. E hoje nós estaremos com a lição de número 7, as bodas do Cordeiro. Amém? Nós estamos registrando aqui a presença do pastor Paulo, depois de ter registrado aqui a sua ausência por algumas aulas, alguns cultos, mas com certeza estava a viagem, algum trabalho. Estava na minha terra, São José do Rio Preto. Quantos estão felizes pelo retorno do pastor? Deus levou e guardou, trouxe em paz. Digo amém. Deus abençoe pastor Paulo e sua família. As bodas do Cordeiro. Muito bem, irmãos. Nós já lemos aqui o nosso textuário, nossa verdade prática. Nós deixamos domingo passado. Nós estamos em uma viagem, né? Domingo passado nós participamos das bodas do Cordeiro, onde ali as nossas obras, Tribunal de Cristo, as nossas obras foram submetidas à balança fiel de Deus, quando todas as nossas obras praticadas aqui na terra teve esse ajuste, essa retribuição, porque nada fica em vão, tudo é tratado com Deus, e ali cada um recebeu aquilo que lhe é devido. Como comentamos no domingo passado, aqueles que receberam aqui na terra, vira madeira, feno e palha. Mas aqueles que fizeram com a intenção de não receber a glória aqui, vai receber lá. Essa é a realidade. Então, cada um com o seu galardão, com as suas coroas, agora vai prosseguir a viagem. Estamos em plena viagem. Já chegamos no céu? Não. Ainda a igreja ainda não conhece o céu. Fizemos uma parada antecipada para este evento tão maravilhoso que é o Tribunal de Cristo. Lembrando aos irmãos mais uma vez que esse lugar não é de julgamento de pecados, não, absolutamente.
Esse lugar é um lugar de galardão, de trabalho e obras. E agora nós vamos rumo às mansões celestiais. Agora nós vamos para a casa do Pai. Chegou o momento de nós adentrarmos nas mansões celestiais, aonde irá se realizar as bodas do Cordeiro. Que viagem, hein, irmãos? Que viagem. Eu acho que você nunca fez e nunca fará uma viagem como esta. Nunca fez e nem uma viagem como esta. Terminado ali o tribunal de Cristo. Muita alegria, muita felicidade. Outros salvo como pelo fogo. Porém, há uma satisfação generalizada, porque você faz parte do grupo seletivo que foi arrebatado. Você faz parte desse contingente que a Bíblia diz que é incontável, como a areia do mar. Antigamente nós cantávamos muito aquele hino, tanto como a areia da praia, 509, tantos como a areia da praia, ou seja, um número incontável, está agora rumo às mansões celestiais. E Jesus foi preciso quando ele disse que na casa do seu Pai há muitas moradas. E ele ia preparar esses lugares, esses momentos, para o grande casamento, para a grande festa das bodas do Cordeiro. Amém? Então, malas prontas, vamos para a casa do Papai, as mansões celestiais. O lugar onde estão os anjos, arcanjos, serafins, os querubins, aonde está a casa do grande Deus, aonde se fará o banquete das bodas do Cordeiro. Vamos continuar a nossa viagem às mansões celestiais. Após galardoar os seus servos fiéis no seu tribunal, Jesus conduzirá a igreja às mansões celestiais, aonde será servido a grande ceia do Senhor. Na lição de hoje estudaremos este evento glorioso. Veremos que os salvos de todos os lugares da terra, em todos os tempos, ao longo da história, estarão reunidos sob os olhares dos milhões de anjos, querubins, serafins e os demais seres celestiais participando da celebração do maior evento do universo. Quantos casamentos que a gente às vezes acaba acompanhando, que acontece em algum ponto desse planeta, em que são pessoas ilustres, conhecidas na mídia, e que o casamento tem uma disseminação dos fatos, dos eventos, dos convidados, e tem toda a sua importância na mídia, e as câmeras, as revistas internacionais se faz presente para acompanhar aquele evento. Muitas das vezes são casamentos que não duram muito tempo, é aquele fogo, aquela coisa, e depois a gente começa a já verificar que já não existe mais, e tem todo esse preparo. Queridos, o nosso comentarista fala que essa celebração é de maior evento de todo o universo. Ou seja, nunca houve nem haverá uma festa como esta. Nunca houve e nem haverá uma festa tão badalada,
tão requintada, com presenças de pessoas tão ilustres, de uma importância muito grande. E a palavra bodas está no plural, porque casamento, na antiga aliança, não era como aqui no Brasil, em outros países também. E também eu penso que Israel, não sei se continua com essa, não sei se o pastor Paulo tem alguma informação, se lá continua ainda 7 dias. Não é aqui não, igual aqui não, né? Lá em Israel o casamento dura aí alguns dias, pelo menos nós temos registrado na Bíblia, no casamento de Sansão, a festa durou 7 dias, quando ele trouxe aquele enigma para que as pessoas encontrassem a resposta, ganharia 30 vestes festivais. E ele propôs esse enigma aos convidados, e depois eles não conseguiram descobrir, e pressionaram a Filisteia, e ela cedeu a informação, e no final da festa, do último dia, os irmãos sabem o que foi que aconteceu, né? Sansão destruiu tudo. Mas a festa durou 7 dias. Isto significa dizer que aqueles que têm, como nós pensamos, sobre o pré-tribulacionista, que a festa está durando 7 dias, então nós estamos certos de que Jesus virá antes da grande tribulação, que lá no céu nós permaneceremos 7 anos, ou seja, os 7 dias de festa da velha aliança corresponde exatamente aos 7 anos da grande tribulação. Então nós estamos na linha certa. Esta festa vai durar 7 anos. Que festa é esta, irmão? Que festa é essa? Um casamento de 7 dias já é um casamento considerado requintado demais? Porque um dia de casamento já dá um trabalho, para você manter esse dia de festa já é todo um trabalho. Agora, os judeus, 7 dias. Agora, a festa que Deus preparou para o seu filho, 7 anos. Você consegue pensar numa festa de 7 anos? Eu tentei pensar em algumas coisas numa festa de 7 anos, não consegui. Se você tiver alguma coisa a dizer sobre isso, depois você me procura, depois da aula, tenta me ajudar, porque uma festa de 7 anos não está na dimensão humana, penso eu, está na dimensão celestial. O que nós iremos fazer em 7 anos de festa, de bodas? Aonde os convidados? Jesus disse que nesta mesa estará sentado quem? Abraão, Isaque e Jacó. Os homens de suma importância que passou por aqui na velha aliança. Ou seja, festa de casamento para Deus é coisa muito séria. Ele fez esse casamento com Israel. Oséias fala muito a respeito desse casamento, do que Deus dá uma importância muito grande. E depois, esse casamento agora passa a ter um símbolo da nova aliança de Jesus e a igreja, dando essa importância para o casamento. No livro do Apocalipse, capítulo 19, versículos 7 e 8, está registrado:
Regozijemo-nos e alegremos-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E agora, e foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente. Então, nos percebe que esta igreja terá um tratamento todo especial. Eu quero tentar levar os irmãos a pensar nesse banquete, nesta festa. E foi-lhe dado que vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque a sua igreja, a sua noiva, já aprontou. Lembro que eu disse aos irmãos aqui alguns domingos que o Apocalipse para Deus já aconteceu. Ele fala que a noiva já aprontou, é passado. Deus não vê futuro. Futuro para ele é presente. E João viu a noiva. João viu a noiva pronta. Vamos continuar, né, irmãos? O que será? Será um encontro glorioso já no céu, entre Cristo e a sua igreja amada. Regozijemo-nos e alegremo-nos. Demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Os chamados casamentos do século nem de longe podem comparar as bodas do Cordeiro. Jesus previu esse acontecimento, e eu vos destino ao reino, como meu Pai mo destinou, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino. Na visão do Apocalipse, João teve o privilégio de registrar o anúncio do grande acontecimento que marcará para sempre a união entre Cristo e a sua igreja. Então, a pergunta é esta: o que será? Será o encontro glorioso? Será um encontro de glória? Será realmente um banquete, uma festa sem igual? O comentarista aqui, também já abordamos alguma coisa, os casamentos do século, tudo isso que já se aconteceu aqui no cenário deste mundo, as festas que já se romperam ao longo dos milênios aqui nesta terra, não é para se comparar e não dá para se comparar com este evento. Será algo glorioso demais para nós. Ou seja, a recompensa, ela continua. O tribunal de Cristo será um lugar das grandes recompensas. Porém, esta viagem para as mansões celestial continua, porque será algo que é inexplicável, irmãos. Não tem palavras para dizer a respeito, porque Paulo, ele foi ao terceiro céu e viu ali coisas inefáveis, que aos homens não é possível dizer. Agora, irmãos, imaginem algo desta envergadura, as bodas do Cordeiro. Quem poderá participar destas bodas? Todos os salvos em Jesus Cristo. João viu a multidão incalculável de remidos por Cristo que estarão com ele nos céus. Apocalipse 5:11. A noiva do Cordeiro, a igreja, é composta dos cristãos verdadeiros e dos crentes de todas as épocas. Então, os participantes desta festa
serão os salvos de todos os tempos. Ou seja, Deus vai reunir nesta festa todos os salvos, de todas as épocas, irão se assentar nesta mesa, irão participar deste banquete. Agora, queridos, às vezes eu fico a pensar que numa festa de casamento, nós temos os convidados, sim ou não? Nós temos aqueles mais chegados, que são convidados para... Obrigado, querido. Lembrando que não perderá o seu galardão, mesmo não conseguindo abrir o copo. Então, uma festa, irmãos, ela tem os seus convidados, lembrando que nesta festa estará o Deus Pai, o Filho, o Espírito Santo, a noiva. Nós temos aqui os convidados. Até nesta festa haverá também muita música, muito louvor, haverá todo um preparo. Os 24 anciãos, os fundamentos, os apóstolos, enfim, todo um trabalho, cada um com o seu, de forma assim específica, assim, os convidados específicos que terão o seu papel neste casamento, nesta festa de honra, de um requinte sem expressão, com palavras humanas. Então haverá todo esse cortejo, toda essa alegria, esse momento festivo no céu. Não dá para detalhar muita coisa, mas eu penso a dizer: noiva, os convidados, os anjos, os querubins, os serafins, as músicas, Deus, o Filho, o Espírito Santo, e chegará o grande momento em que Jesus irá apresentar a sua noiva ao Pai. Aquele versículo, o capítulo 17 do livro de João, Jesus fala com muita propriedade quando ele fala a respeito: Pai, eu quero que eles sejam um. Eu quero que onde eu esteja, eu quero que eles estejam também. Jesus fala muito ali a respeito de unidade, de estar próximo, de estar muito junto. Jesus pede a Deus que a igreja dele fosse livre do mal. Ele disse: eu não quero que eles saiam do mundo, porque não é possível agora, existe todo um trabalho. Mas ele disse: papai, eu quero que o Senhor os livre do mal. Foi uma oração, como que dizendo assim: eu estou me preparando para receber a minha igreja um dia. Eu quero que onde eu esteja, ela esteja comigo. Então, esta festa, ela é muito esperada por ele. Esta festa, estas bodas, é muito esperada pelo noivo. Jesus espera demais esse momento, que é o preço, irmãos, o preço do seu trabalho, o preço do seu sacrifício, o preço da sua morte. E todos saberão que aquela noiva está ali porque foi resgatada pelo sangue do Cordeiro. Ou seja, o preço é caro. Nós estaremos lá e todos saberão que o resgate foi altíssimo. Foi por isso que o apóstolo São Paulo disse: não foi com ouro e nem prata que fosse resgatado da vossa vã maneira de viver, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então isso lá na eternidade tem um preço, um valor altíssimo. Muito caro.
então nós estaremos em uma condição de destaque, porque o preço foi caro. É bom que você saiba disso. É bom que isso seja enfatizado, que a nossa condição é uma condição de suma importância nas mansões celestiais, porque o nosso preço foi preço de sangue, de uma vida, de um cordeiro imaculado, puro, santo. Vamos continuar, né, irmãos? Eu não sei onde eu parei aqui. Quem poderá participar? Ok. Quem ficará de fora deste glorioso evento? Aqui começa o lado... Assim como haverá os participantes, mas também haverá aqueles que não irão participar. Irmãos, não é gostoso você receber um convite de um casamento? Quem gosta de receber um convite? Você foi convidado? Fui. Oh, que satisfação. O casamento do fulano. Vai ser um casamento requintado. E você foi convidado? Fui. Convite especial. E é gostoso quando vem aquele quadradinho, né? Vem um quadradinho, um bilhetinho quadradinho, e lá embaixo está o endereço, aonde você irá participar de um banquete. E aí a coisa começa a tomar uma dimensão diferente. Você foi convidado? Não. Que tristeza. Não fui lembrado. Ficou de fora. E ali não tem lugar para penetra. Ali não entra penetra. Ali não entra quem não é convidado. Não. Ninguém chega lá. É impossível você chegar lá. Não tem como você entrar nesta festa. É impossível você chegar. Se você pegar uma espaçonave e começar a viajar desde agora, você não vai chegar lá. Você não vai conseguir romper essa distância. E você não sabe o lugar. Você não tem endereço. A palavra de Deus nos assegura que ficarão de fora todos aqueles que não se mantiveram fiéis e puros até a volta de Jesus. Porém, no Apocalipse 22:15, apresenta uma relação mais detalhada dos que ficarão de fora das bodas do Cordeiro. Não poderão participar os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ame e comete a mentira. A palavra cães é vista também em Filipenses 3:2, com o mesmo sentido. Os cães são provavelmente os maus obreiros, aqueles que matam, dispersam e exploram as ovelhas do Senhor Jesus. Muito tempo essa palavra cão a gente olhava com outro olhar, mas hoje a lição traz um aclaramento muito forte, dando aqui uma referência aos cães, dizendo que são os maus obreiros, aqueles que se posicionam diante de trabalhos e com uma intenção exclusiva de saquear a ovelha. Saqueador de ovelhas. Aqueles que matam sem piedade. Exploram. Interessados somente na lã. E esses dias atrás, uma irmã me procurou e disse: pastor, eu tive um sonho que ela viu umas pessoas arrancando a lã, arrancando a carne
e raspando os ossos. Ou seja, já não se contenta mais com a lã. Já estão arrancando as carnes e raspando os ossos. Esses ficarão de fora. Esses não terão espaço nas bodas do Cordeiro. Mas eles estão por aí. Eles vivem por aí. E tem coisas, irmãos, que eu não gosto nem de ouvir. Às vezes as pessoas querem comentar algo. Eu, francamente, irmãos, não sei, não tenho nem desejo de ouvir, porque chega a doer os ouvidos. A gente passa a até se posicionar de uma forma, sentindo até mal, como um requinte de crueldade contra o povo de Deus, contra aqueles que não têm conhecimento da palavra, são enganados. E Jesus disse que aqueles que conheciam a palavra também seriam enganados. Pessoas que estavam se alimentando da palavra, pessoas que estavam no caminho certo, mas por algum motivo, às vezes por circunstâncias da vida, por problemas na vida, são levados e são atraídos por esses homens, e ali são enganados, e passam já a viver com uma visão diferenciada do reino, e começam a ter um outro foco dentro do Evangelho, e se dispersam. E aqui diz, matam, dispersam, ou seja, essas pessoas se afastam no redil e passam a ter uma outra visão do reino e exploram as ovelhas do Senhor Jesus. Quanto à prostituição, o termo pode se referir tanto à venda do corpo quanto qualquer tipo de relação sexual ilícita. Deus criou o sexo e estabeleceu leis imutáveis. Na Bíblia, temos esse preceito em vários textos, como em Mateus 5:32, 15, 19 e 19:9. Relações ilícitas. Primeira aos Coríntios, capítulo 5, versículo 1, fornicação. 6:18, 7:2, impureza. Apocalipse 17:2, devassidão. As Escrituras Sagradas hoje nos adverte que vos abstenhais da prostituição. A Bíblia, irmãos, ela é muito clara em 2 pontos que eu acho que dá muita sustentação. A Bíblia diz, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, quando se trata em resistir o diabo, a Bíblia manda você enfrentar. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Mas, quanto a isto que nós lemos aqui, Paulo, ele faz recomendações para que a igreja do Senhor fuja da prostituição. Um resista e o outro fugir. Porque ficarão de fora aqueles que estiverem enquadrados dentro desse contexto. Fornicação, impureza, devassidão, prostituição, ou seja, não terá parte nesta mesa. Ou seja, podemos ir mais além. Nem chega no tribunal de Cristo. Não chega. Nem sai daqui. Fica aqui para resolver com o anticristo qual será o fim da sua vida. Rejeição ao convite do Cordeiro.
Na parábola das bodas, que se encontra em nossa leitura bíblica em classe, Jesus quis antecipar o que acontecerá com os que não estiverem preparados para entrar nos céus. No texto de Mateus 22, 1 a 14, vê-se que um certo rei celebrou as bodas do seu filho. Versículo 2. Esse rei representa Deus, o Pai, que já preparou tudo nos céus para as bodas do Cordeiro de seu Filho Jesus Cristo. Num primeiro momento, aquele rei manda os seus servos chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Versículo 3. Refere-se aos judeus que durante séculos não quiseram ouvir os profetas que lhe transmitiram a palavra de Deus, convidando-os para viverem com ele. Atualmente, muitos também não dão ouvido aos profetas do Altíssimo, que têm alertado a igreja quanto à volta do rei. Esse capítulo 22, irmãos, que é a nossa leitura bíblica em classe, Jesus conta aqui uma parábola. Essa parábola, ela tem nada mais, nada menos do que 3 convites. Se você quiser registrar aí, nós temos aqui 3 convites. O primeiro convite está no versículo de número 3. Se você quiser grifar. E enviou seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram vir. Quem são esses que não quiseram vir? Se refere aos judeus. Esses não quiseram vir. Esses rejeitaram. Eles foram os judeus, principalmente pelos profetas, durante os períodos do Antigo Testamento, sendo os últimos desses mensageiros, foi João Batista. João Batista foi o último mensageiro da velha aliança a fazer o convite. E os irmãos sabem o que aconteceu com João Batista, né? Qual foi o fim dele? Perdeu a cabeça. Ele foi rejeitado. Por ele estar pregando, isso não serve. Não serve para nós. E tirar a cabeça. Sem contar que Isaías foi cerrado ao meio. Jeremias foi jogado no calabouço. Jeremias chegou a dizer: Deus, eu vou parar de pregar. Eles não me ouvem. Deus disse: Jeremias, continua pregando mesmo assim. Ou seja, eles não quiseram saber de nada, irmãos. O segundo convite quem fez o segundo convite? O segundo convite, irmãos, quem fez foi o próprio Jesus. Esse convite anunciava que o dia da festa havia chegado, que o banquete já estava pronto. Depois enviou outros seus servos, dizendo: dizei aos convidados, eis que tem um jantar preparado. Os meus bois cevados já estão mortos e tudo pronto, vinde às bodas. Esse segundo convite teve o seu principal mensageiro, foi o próprio Jesus. Mateus 9:35 nos diz assim: e percorria Jesus todas as cidades
e aldeias, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino. Depois, Jesus separou os seus discípulos e os enviou. Olha só o que está registrado em Mateus capítulo 10, versículos 5 a 7. Estou dizendo isso aos irmãos porque esse convite à festa tinha as pessoas convidadas já direcionadas. Porque o texto fala que era chamar os convidados. Tanto o primeiro como o segundo. Vocês vão chamar os convidados. Ou seja, havia uma exclusividade. Depois o último convite, já não disse, olha, vocês saiam por aí. Convide a todos. A quem você encontrar pelo caminho. Aonde vocês entrarem. Por onde vocês passarem. Vocês chamem as pessoas. Veja o que Jesus disse no capítulo 10 e versículo 5. Quem registrou foi Mateus. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, olha aí, irmãos, isso é importante. Não ireis pelo caminho das gentes, nem entrareis na cidade dos samaritanos. Exclusividade. Não entre pelo caminho das gentes. Nem entrarei em cidade de samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo e pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Primeiro, irmãos, foi para eles. Esta festa que nós estamos falando aqui, Jesus primeiro, Deus preparou para um povo. Lá na velha aliança, eles não quiseram. Agora Jesus vem e pede exclusividade. Jesus percorria as cidades. Depois ele enviou o 12, dizendo, olha, não entre no caminho das gentes, nem entre na cidade dos samaritanos, mas antes entrai. Antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Vinde. O rei já preparou a festa, os animais já estão mortos, tudo está pronto. Eles não quiseram. Pelo contrário, irmãos. Pelo contrário. O que eles fizeram? Recusaram, mataram o próprio Jesus, mataram Estevão, continuaram prendendo, espancando. E Estevão depois denunciou a dureza de coração dele, rejeitando o Espírito Santo. Expulsaram da cidade e os apedrejaram. Então, dentro desse tópico, o convite ao povo de Israel, nós temos ainda o terceiro convite que foi feito no versículo de número 9, ide, pois, as cidades, pois as saídas do caminho, e convidai para as bodas os que encontrardes. E saindo ele pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como os bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. O terceiro convite, irmãos, agora se estendeu para nós. O terceiro convite é nosso. E a Bíblia diz que a casa se encheu.
O rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajando de veste nupcial. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Agora, eu só queria abrir um pouco mais, irmãos, essa leitura Bíblia em classe, para dizer aos irmãos que essa leitura, essa festa das bodas do Cordeiro, não se trata da festa que nós iremos participar. Não se trata. Embora ela está aqui como leitura bíblica em classe, mas não é a festa das bodas do Cordeiro. Eu li esse versículo para os irmãos para começar a dizer isto. Amigo, como entraste aqui? Eu diria ao irmão: vai entrar alguém no céu indevido? Então não é uma festa das bodas do Cordeiro. Embora muitos usam esse texto para elucidar as festas das bodas do Cordeiro, porém não se trata exatamente, Jesus não estava querendo aqui dizer com essa parábola, referindo à festa das bodas do Cordeiro. Não. Jesus estava querendo elucidar aqui os aprovados, aqueles que aceitaram e aqueles que rejeitaram. Jesus estava elucidando aqui que os judeus da velha aliança simplesmente rejeitaram. Depois Jesus começou a dizer que houve exclusividade para os seus contemporâneos. Ele pediu para que os seus discípulos fizessem o mesmo, mas não quiseram. O mataram. Mataram os apóstolos. Não quiseram. Ele abriu o leque, dizendo: agora vocês vão por todos os caminhos e convidai a todos. Jesus estava querendo dizer aqui que aqueles que rejeitaram no passado, no seu tempo, abriu-se uma oportunidade para um futuro que seríamos nós. Dois pontos de sustentação daquilo que nós estamos dizendo aqui. Aonde aparece o noivo aqui nesta festa? Aonde aparece o noivo aqui? Quem consegue enxergar também algo aqui que não é a festa das bodas do Cordeiro? Eu falei uma. Não, eu já falei duas, né? Tinha um homem lá que não era digno. Agora eu falei mais uma. O noivo não aparece? Então que festa é essa das bodas do Cordeiro que o noivo não aparece nessa parábola? Terceiro, a noiva também não aparece nessa parábola. Então, esse texto não está se referindo exatamente à festa das bodas do Cordeiro. E quem que é esse homem que diz: amigo, como você entrou aqui? Esse está se referindo, irmãos, àqueles que perderam a oportunidade. Eles estavam com a oportunidade na mão, mas rejeitaram. Poderíamos dizer aqui os judeus que perderam a oportunidade. Mas vamos trazer também para o nosso tempo presente. Quantos que um dia passaram por aqui, aceitaram a Cristo, lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, estiveram presentes, conviveram, mas receberam um convite. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Eu quero, Senhor. E aceitou.
o convite, viveu dentro do cenário, esteve um tempo preparado, mas um dia ele abandonou. E por ele ter abandonado, e por ele ter rejeitado, então o rei disse aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Aí é duro, né, irmão? Então, entendendo essa parábola, irmãos, é isso que eu estou passando aos irmãos. É possível você estar inserido e você perder as vestes nupciais. E disse-lhe, amigo, como entraste aqui, não tendo as vestes nupcial? E ele emudeceu. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus possa nos guardar. O versículo de número 7 dessa leitura bíblica em classe, a tragédia daqueles que rejeitaram, que é o nosso próximo assunto. Israel rejeitou. Vamos ler aqui. Por rejeitarem a Deus e ao seu Filho, os judeus vêm sofrendo ao longo dos tempos. Eles sofreram com os cativeiros assírio e babilônico, onde amargaram a dor por causa da sua desobediência. No ano 70 depois de Cristo, Jerusalém foi invadida pelos romanos sob o comando do general Tito, e todos foram dispersos e perseguidos por várias nações. Até hoje Israel, como um todo, sofre por não reconhecer Jesus como Messias. Mas há um remanescente que será salvo. Romanos 9, 27 e Apocalipse 7, 4 a 8. O texto da leitura bíblica em classe diz: o rei, tendo notícia disso, englorizou-se, enviando o seu exército, destruiu aqueles homicídios e incendiou suas cidades. O que aconteceu no ano 70, irmãos? O que aconteceu? Parece que general Tito, irmãos, ele leu esse assunto. Até parece que ele leu. Mas não, ele vem sobre aquele instinto de uma profecia que foi predita, que foi anunciada. Ele entra em Jerusalém e parece que é aquele retrato do versículo de número 7. E o rei enviando os seus exércitos. General Tito entra na cidade de Jerusalém. E agora ele começa a destruir, a matar, a incendiar a cidade. E Israel agora vai sofrer uma perseguição duríssima. E Jesus prediz a respeito desse assunto, ele disse: olha, vocês devem orar para que aquele dia não caia num sábado. Porque os judeus, com todo aquele controle, e aqueles mais radicais do sábado, que colocou mais cargas pesadas no sábado, então não andava certo quilômetro, aquela coisa toda, que Jesus disse: olha, façam orações para que não seja num sábado. Eu disse: olha, peça que não seja, que esse dia, estou pensando nas grávidas, porque vai ter dificuldade de se locomover, aqueles que amamentam, e que não seja num tempo de inverno. Inverno rigoroso. Porque no calor você corre fácil, né, irmão?
No inverno parece que engessa tudo. Então Jesus fez algumas recomendações para que eles orassem. Só que General Tito, quando entrou, irmãos, em Jerusalém, ele removia até pedra do chão. Aquela sede de encontrar um judeu para matar. E os judeus foram dispersos, espalhados pelo mundo. E só foi se encontrar novamente como nação em 1948. Nunca mais Israel se encontrou. Nunca mais. A cidade foi incendiada. Foi destruída. E o povo se dispersou. A tragédia dos que rejeitam a Deus. Deus mandou os seus profetas. Eles não quiseram. Deus mandou o seu filho. Eles rejeitaram. Levaram, mataram e levaram à cruz. Ao preço. Vamos continuar, porque quero... Dentro desse assunto, nós temos aqui, eu trouxe para os irmãos aqui, não sei se vai dar tempo, mas Mateus 21, 28 a 31. Eu vou ler para os irmãos, porque está dentro desse assunto da rejeição. Jesus vai dizer a parábola dos 2 filhos. Mateus 21, versículo 28 a 31. Essa parábola que eu vou passar para os irmãos, eu não sei se está na lição, mas se não estiver, vai acrescentar muito a vocês. Mas o que vos parece? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse-lhe: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha? Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois arrependeu-se e foi. E dirigindo-se ao segundo, falou de igual modo, e respondendo ele, disse-lhe: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disse-lhe eles: O primeiro. Disse-lhe Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho da justiça, e não o creste. Mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependesses para crer. Jesus estava falando nesta parábola daqueles que estariam rejeitando. E Jesus estava dizendo: olha, o leque vai se abrir. O leque vai se abrir. Vamos para a segunda parábola. Mateus 21, 33 a 41. Ouvindo ainda outra parábola, houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circuncidou de um valado e construiu nela um lagar, edificou uma torre, arrendou-as a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos seus servos, feriram. Um mataram o outro, apedrejaram o outro. Depois enviou os seus servos, em maior número do que o primeiro, e eles fizeram o mesmo. E por último enviou o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram:
entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-los, apoderemo-nos de sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Disseram-lhe eles: dará afrontosa morte aos maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que a seu tempo lhe deem os frutos. Disse-lhe Jesus: nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Essa foi posta por cabeça do ângulo pelo Senhor, que foi feito isso, pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê os seus frutos. E quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre a quem ela cair, ficará reduzido a pó. Eu penso que não precisa nem explicação. Muito claro, né, irmãos? É muito claro. Essa parábola parece que é uma cópia de Mateus 22, mas falando assim, em outro sentido, ilustrando de outra forma, né? O rei disse: você sabe de uma coisa? Eu vou mandar o meu filho, e lá eles vão respeitar. Eles vão respeitar o meu filho, porque eu tenho enviado os servos, e os servos eles matam. Mas o meu filho eles vão respeitar. O que fizeram com o filho? Mataram também. Só que agora eu vou passar para outros povos. Você faz parte desses outros povos. Porque lá atrás rejeitaram. Lá atrás rejeitaram. Muito bem. Eu trouxe aqui para os irmãos ainda, irmãos, mais 3 ilustrações. Vamos para o primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7. O assunto é sério. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, de 4 a 7, nos diz assim: então todos os anciãos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá e disseram-lhe: eis que já estás velho, e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que ele nos julgue como tem todas as nações. Primeiro livro de Samuel, capítulo 8, versículo 4 a 7. Queridos, olha, isso aqui é sério. Isto que esses homens fizeram, os anciãos, ou seja, a autoridade que estava ali diante de Samuel, os anciãos, a autoridade, disseram: olha, nós reunimos e chegamos à seguinte conclusão: nós não queremos que você reine mais sobre nós, porque você é um homem velho. Você está ultrapassado. E além do mais, os teus filhos não andam certinho. Nós queremos que se encontre um rei como as demais nações. Isso aqui é rejeição, irmãos. Não é uma rejeição de Samuel. Essa rejeição não é uma rejeição simples. Não queremos o rei, Samuel. Não. Essa rejeição é uma rejeição do próprio Deus.
Samuel ficou muito triste e foi falar com Deus. Deus disse: Samuel, eles não rejeitaram você. Primeiro eles rejeitaram a mim. Porque o governo de Samuel era um governo o quê? Teocrata. Onde Deus ensinava. Deus passava as informações para Samuel. Desde plantar, estratégia, tudo. Era Deus que falava com ele. Irmãos, imaginem Deus governando uma nação através do seu profeta. Precisa algo melhor do que isto? Você ser governado, administrado pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que nenhuma das palavras de Samuel caía por terra. Era um governo lindo e maravilhoso. Os anciãos disseram: nós não queremos o Senhor mais como rei. Não queremos mais o seu governo, aliás. Nós queremos que nossa nação tenha um rei como as outras nações. Isso aqui é rejeição, não? E Deus havia dito que a relação dele com Israel era o quê? Como um casamento. Não queremos. Oh, meu Pai. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11 e 12. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quanto o receberam, Deus-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, os que creem no seu nome. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Atos capítulo 7, versículo 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Resistiram Deus. Vamos lá. 1 de Samuel, resistiram quem? Deus. João 1 e 11, rejeitaram quem? O Filho. Atos capítulo 7, 51, rejeitaram quem? O Espírito Santo. Aqui, pouco tempo depois, poucos minutos depois, quem estava morrendo? Quem estaria morrendo? Estevão. Que Deus nos guarde, né, irmãos? Vamos continuar, né? Assentados à mesa do rei. Os crentes do Antigo Testamento juntar-se-ão aos fiéis da igreja, num só grupo para sentar-se à mesa do rei, e virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, e assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Será a consagração gloriosa de todos os salvos que venceram as lutas, obstáculos e barreiras e mantiveram-se limpos e puros. A quem vencer será vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome no livro da vida, e confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos. Jesus apresentará a sua noiva sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante. Israel rejeitou, os judeus rejeitaram também o Espírito Santo, mas o convite foi feito aos servos saindo pelo caminho, ajuntando tantos quanto encontrarem, tanto os bons
como os maus, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. Eles não quiseram, mas eu quis. Eles não quiseram, mas você aceitou. Alguém te encontrou pelo caminho, lhe fez o convite e disse: eu quero aceitar. E você aceitou. E você faz parte agora desse contingente incalculável, como a areia do mar, para participar desta festa, desse banquete maravilhoso. Eles rejeitaram e pagaram um preço por isso. E estão pagando até hoje. Mas nós louvamos ao Senhor, porque nós iremos se assentar a esta mesa. Oh, aleluia! A Bíblia diz que virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, assentar-se-ão à mesa no reino de Deus. Quem serão os participantes? Serão aqueles que venceram as lutas. Não são aqueles que levaram a coisa mole, não. Não é aqueles que tentou passar por aqui dizendo: aqui é moleza. Aqui é lugar de moleza. Não, aqui não é lugar de moleza. Aqui é lugar de confrontamento, de enfrentar lutas, obstáculos, barreiras, e se mantiveram-se limpos e puros. É um lugar de travar batalhas, de enfrentar desafios. Jesus fala muito no livro de Apocalipse o que vencer. O que vencer. Rosana, é o que vencer. Significa dizer que muitos não irão vencer. Disse: o que vencer, eu darei a coroa da vida. Ao que vencer, eu darei a pedrinha branca. Ao que vencer, eu darei um vestido linho puro. Ao que vencer, eu darei a coroa da vida. Ao que vencer. E depois disse: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. É uma batalha, irmão. É uma batalha entre a verdade e a mentira. É uma guerra travada. Isso começou lá no Éden. O diabo tentando mostrar para Eva que a coisa não era verdade. Isto permeia até os dias de hoje. Isso não é verdade. Para! É o diabo soprando e disse: não é verdade tudo isto, para! Sai disso! Não é bem assim! Suscitando dúvidas constantemente na mente dos homens. Mas o que vencer será alvo de algo sem igual. Será um momento sem par. Milhões de milhões. Você acha que Deus vai perder para o diabo, irmão? Milhões de milhões. Há muitas pessoas que insistem em dizer que será salvo só um grupinho de gente. Parece que tem a vontade de dizer que é pouco. Já encontraram pessoas assim? Já ouviu? Milhões de milhões que não se poderia contar. Às vezes a pessoa tem a sensibilidade que a coisa está tão apertada aqui. Elias teve essa sensação também, viu, irmão? Sim, querido. O senhor estava passando a lição e eu estava me lembrando e fiquei muito fascinado. Até essa madrugada eu levantei para orar e fui acabar de ler a lição, porque não vinha sono, eu vou acabar de ler a lição agora, né? E o senhor estava falando sobre a lição, sobre as bodas do Cordeiro,
sobre aquele grande ajuntamento da grande ceia. Até fiquei imaginando como será grande esse salão, quanto será grande essa casa, onde vai caber milhões e milhões, milhares e milhares. E uma coisa que me fascinou bastante foi que, desde a lição, que até o senhor comentou aí, onde vai estar presente os 4 animais espiritual lá, né, que a Bíblia fala, vai estar os 24 anciãos que estarão ali presentes. E, inclusive, só tu abordou, está na lição, que vai estar ali também os querubins, os serafins, os anjos de todas as classes estarão ali. Eu acredito que rodeado aquela grande igreja. Eu acredito sim que os anjos vão ficar muito fascinados, alegres, felizes naquele dia, né? De ver ali uma grande igreja que foi reunida ali, o salvo de todos os tempos, e os que estão agora presentes, todos reunidos ali, naquela grande ceia. Então, eu fiquei imaginando a alegria dos anjos, de ver assim, e até, quem sabe, até falando um com o outro. Rapaz, que alegria, que maravilha. A gente está vendo aqui a igreja do Cordeiro, quanto foi importante a compra dele na terra, como aumentou nossa família aqui. Então, eu acho que aquele dia vai ser um dia de muita alegria mesmo, uma alegria assim que não é possível a gente imaginar. A alegria que vai ser, né? O senhor até abordou que na terra nunca houve e não haverá festa que possa igualar, imaginar essa festa. Então, compensa permanecer em Jesus. Glória a Deus. Muito. Jesus, ele fez aqui, quando ele participou, ele introduziu a Santa Ceia, ele disse, olha, eu vou começar com esta. Essa é a primeira. Mas disse, eu não vou comer mais convosco aqui. Jesus era muito seguro, irmãos, como ele dizia. Ele iniciou dizendo, eu não vou comer mais convosco a próxima. Ou seja, era uma festa anual. Jesus sabia que daí uma semana ele já ia partir. Ele disse, olha, mas a próxima que eu vou comer convosco vai ser aonde? No reino do meu Pai. Ou seja, esta festa, esse banquete, quem vai servir é Ele mesmo. Ele mesmo vai servir esta festa. Ele mesmo vai servir esse banquete. Eu penso, irmãos, que neste dia, os olhares, assim, a alegria de Jesus será tão grande que Ele não vai permitir que outros sirvam. Ele disse, eu mesmo vou servir. Tal seria a alegria dele, a satisfação. Porque Ele sabe que aquele povo que está ali, foram um povo que acreditou nele, no seu sacrifício, na sua vida, na sua paixão, e se manteram firmes, na expectativa da sua volta. A nossa condição lá, irmãos, é a condição de noiva do Cordeiro. Hoje nós estamos aquém de anjos, né? A nossa condição, um pouco mais abaixo do que anjo, mas lá a nossa situação será mais alta. Será muito maior. Esposa do Cordeiro. Vamos para a nossa conclusão. Característica da noiva do Cordeiro. Ela é santa. Só pode ser igreja quem é santo, quem vive em santificação.
não dá lugar ao mundo, vivemos neste mundo, mas não pertencemos a ele. Não podemos aceitar suas maneiras de pensar. A palavra de Deus nos adverte. Não ameis o mundo, nem no que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Espera pelo noivo. A igreja aguarda com ansiedade o glorioso dia em que vai se encontrar com seu noivo. Essa é a nossa verdadeira esperança. Adora a Deus. Como igreja do Senhor, precisamos adorá-lo em espírito e em verdade. Quando nos reunimos como igreja, temos de ter a consciência de que o mais importante é a adoração a Deus. Irmãos, qualquer adoração que não for dirigida a Deus, essa adoração é falsa. Ela não é verdadeira. Muitos, infelizmente, vão à igreja não para adorar ao Senhor, mas apenas para serem vistos pelas lideranças ou para cuidarem dos seus próprios interesses. Proclama a mensagem do noivo. Jesus mandou os seus servos proclamarem o evangelho por todo o mundo, a toda a criatura. Vamos para a nossa conclusão. Diante da revelação acerca do futuro glorioso da igreja, vale a pena buscar a santificação para poder participar dessa maravilhosa festa celestial. Nas bodas do Cordeiro, só haverá alegria. Aqui não tem lugar para choro. Aqui todas as lágrimas serão enxugadas. Não haverá, você não vai precisar pensar no o que você vai pagar na segunda-feira. Adilson. Se você viver, não pensar o que você vai pagar na segunda-feira, seus compromissos, a preocupação com o futuro, com amanhã, só alegria, irmão. Junto com Deus, Pai. Agora, irmãos, imagine só, um dia Moisés disse, Senhor, eu quero ver o teu rosto. Eu disse, Moisés, quem ver o meu rosto morre. E você está diante do próprio Deus, irmão. Nesta festa. É algo simples, irmão. Não é simples, irmão. É algo muito glorioso. É algo muito maravilhoso. E pensar que daqui a pouco, quando terminar toda esta festa, você vai fazer uma nova viagem. Só que esta viagem agora é uma viagem diferente. Porque acabando 7 anos de festa, você vai se juntar ao noivo, ao esposo, e vai fazer uma nova viagem. Voltar para cá. Só que agora, num estado glorificado, glorioso, porque enquanto nós estamos participando de um banquete, de festa, aonde só há alegria, aqui embaixo, irmão, a coisa está se arrebentando. Aqui embaixo a coisa está se despedaçando. Milhões morrendo. A ira de Deus sendo despejada. E Deus, agora, vai enviar o seu Filho novamente, com milícias de anjos, com poder e grande glória, acompanhada da igreja glorificada, para estabelecer nesta terra 1000 anos de paz. É só alegria, irmãos. Só alegria. Que felicidade. A igreja agora vai descer glorificada para estabelecer aqui 1000 anos de paz. A sua condição aqui agora é totalmente diferente
da forma que você vive. Todo o planeta Terra haverá um líder, é ele. A besta, o falso profeta, será lançado no lago de fogo vivos. Satanás será amarrado por 1000 anos. E Jesus introduz agora o seu milênio. 7 anos terminaram. E nós vamos para a nossa próxima lição. Falar dessa grande tribulação que vai estar aqui gerando aqui na terra. Será um momento terrível, tenebroso. Mas nós vamos chegar aqui, no final dela. No final dela. Para instituir o milênio. Nós não iremos participar. Nós estaremos em festas, onde só haverá alegria. Com a presença de bilhões de crentes salvos em todo o mundo, de todos os tempos, rodeado de anjos, arcanjos, querubins e serafins, dos 4 seres viventes e dos 24 anciãos. Olha, irmão, ficar de fora de uma festa dessa, para nunca mais se participar. Não. Não. João disse que não dá. Não dá. Como a areia do mar, alguém consegue contar a areia do mar? É um número muito expressivo, muita gente, e só olhando para um e só assim. Só 9h15, irmão. É alegria aqui. Olha, irmãos, vai ser um momento, pelo menos a chegada, eu penso que haverá uma ala assim, que a conversa não vai parar num minuto, irmão. Se é que tem minuto no céu. Mas haverá um contentamento, uma alegria, uma satisfação, porque você vai participar de coisas tremendas que não está registrado. E segundo, a sua vida está garantida para sempre. Há pessoas que se aposentam, irmão, faz até festa, porque já está assegurado aquele dinheiro para o resto da vida, enquanto viver, é um momento de alegria. Eu lembro quando meu pai se aposentou, eu não estava lá, mas fiquei sabendo que minha mãe chorou muito. Meu pai, eles sentaram lá na sala e choraram, porque ele havia se aposentado, e foi uma luta na época. Agora, irmãos, imagine só uma festa dessa, não vai haver um momento de choro, mas tudo isso vai ser choro de alegria, né? E você vai passar toda a sua eternidade longe dos problemas aqui de baixo. Isso é o mais importante, né? Longe das perseguições e das aflições aqui embaixo. E você protegido lá em cima, junto com Ele, festas, maravilhas, as bênçãos de Deus, e depois voltar por cima, glorificado. Queridos, vamos abraçar mais forte. Quando vinham as lutas, as tempestades, lembre dessa escola dominical, que Deus preparou para os seus. Não está aqui nas entrelinhas. Só fala que... Eu penso quando fala ruas de ouro, irmãos, não é exatamente que é um ouro 18 quilates, 24. Não, querido. É muito superior a essas coisas. Está dizendo em algo muito forte.
muito lindo. Quando você entrar nas mansões onde mora o grande Deus, eu confesso a vocês que quando eu cheguei na cidade de Miami, e comecei a andar lá à noite, eu falei, que é isso? Que coisa mais linda! Eu queria que o carro parasse para eu ficar olhando. Eu queria ficar olhando para aquela cidade à noite e fiquei parado. Mas sempre eu fazia uma correlação. E lá em cima? E lá no céu? Se os homens conseguem fazer cidades e assim, preparar tudo um cenário que enche os nossos olhos, queridos, lá em cima, não dá para contar, não dá para dizer, não dá. É só glória e alegria para todo sempre. Amém?